animais e eu espero contribuir um pouco hoje com o debate. Eu vou pedir licença para ficar em pé porque eu tenho muita dificuldade para falar sentada, tá? Então, é isso. Vamos lá. É o seguinte, o documentário A Carne é Fraca, ele aborda a questão do consumo de carne através de 3 dimensões: os impactos ambientais, os direitos animais e a saúde humana. No meu comentário, eu vou trabalhar a questão dos impactos ambientais e dos direitos animais. Em relação aos impactos ambientais, o documentário evidencia como a criação de animais para o consumo humano é danosa para o meio ambiente. Segundo a publicação da Sociedade Vegetariana Brasileira, baseado em vários estudos e pesquisas nacionais e internacionais, a criação de animais para o consumo humano é uma das mais importantes fontes de poluição do meio ambiente. Para produzir carnes em escala industrial, é necessário fazer uso de áreas gigantescas, consumir um enorme volume de recursos naturais e energéticos e produzir bilhões de toneladas de resíduos tóxicos, sólidos, líquidos e gasosos. No Brasil, a produção de apenas 1 quilo de carne bovina é responsável, em média, por 10 mil metros quadrados de floresta desmatada e pelo consumo de 15 mil litros de água doce limpa, além das emissões de dióxido de carbono, metano e outros poluentes na atmosfera. Uma discussão importante a ser feita é em relação ao impacto da atividade agropecuária na água. O Brasil é a maior potência mundial em volume de água doce e cerca de 70% dessa água é utilizada pela agricultura. Porém, mais da metade de tudo que é cultivado no Brasil é destinada à produção industrial de ração animal, que é utilizada aqui e no exterior. Então, a maior parte da nossa água e da nossa produção agrícola é destinada ao consumo dos animais de produção e não ao consumo dos homens. E enquanto no Brasil 45% da água doce é utilizada pela pecuária, 45 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. No mundo todo, cerca de 70% da água captada pelo homem é utilizada na atividade agropecuária. Os 30% restantes são utilizados nas demais atividades humanas, como no consumo doméstico, na geração de energia e na produção industrial. A produção de carnes é uma das atividades que mais faz uso da água e de forma mais ineficiente. Então, diante disso, o vegetarianismo tem uma grande contribuição a dar nas questões relacionadas ao uso sustentável dos recursos naturais e também poderá contribuir para uma garantia mais palpável de água potável para gerações futuras. Outra questão importante é em relação à área utilizada pela atividade agropecuária. As pastagens já constituem 1/3 de todas as áreas de terra firme do planeta. E elas ocupam um espaço que equivale ao dobro de toda a área utilizada pelo homem para o cultivo de alimentos. Para a construção desse cenário, florestas foram desmatadas e espécies vegetais e animais foram eliminadas, tendo como consequência a perda da biodiversidade. Um dado que impressiona é que os 75 milhões de hectares já transformados em pasto só na Amazônia representam uma área 50% superior a toda a área agrícola do Brasil. A atividade agropecuária também tem grande impacto nas mudanças climáticas. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, publicado em 2006, a criação de animais para o consumo humano tem mais responsabilidade pelas mudanças climáticas do que todos os veículos do mundo. Essa constatação leva em consideração todos os procedimentos envolvidos na criação desses animais. Além disso, esse relatório também ressalta que o processamento de alimentos vegetais é muito mais econômico do ponto de vista da emissão de poluentes. Outro aspecto importante é em relação aos dejetos dos animais de produção, que quase sempre são lançados sem tratamento na terra e na água, contaminando assim os rios e os mares. Para se ter uma ideia do tamanho desse problema, uma fazenda com 5 mil bovinos produz a mesma quantidade de excrementos que uma cidade com 50 mil habitantes. E uma vaca produz diariamente 40 quilos de esterco. E para finalizar meu comentário acerca dos impactos ambientais, eu gostaria de deixar claro que a criação de animais para o consumo humano não é a única responsável pela destruição do meio ambiente, porém ela é uma das principais. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a criação de animais para o consumo humano está no centro de quase todas as catástrofes ambientais, como a destruição de florestas, a desertificação, a escassez
doce, a poluição do ar e da água, a chuva ácida e a erosão do solo. Diante disso, essa questão precisa ser discutida pela sociedade e pelo poder público, e medidas precisam ser tomadas antes que os danos ambientais sejam irreversíveis e que a vida na Terra fique comprometida. Bom, antes de passar para o tema direitos animais, eu gostaria de fazer um parênteses para fazer um breve comentário a respeito da fome mundial. É inegável que a fome tem uma forte ligação com a distribuição dos alimentos, mas também é inegável que o vegetarianismo tem uma grande contribuição a dar no combate à fome. Como eu já mencionei anteriormente, a maior parte dos grãos produzidos no mundo é destinado à alimentação dos animais de produção e não à alimentação dos homens. Então, através de uma dieta vegetariana, haveria mais alimentos disponíveis para o homem. Os pecuaristas afirmam que aumentar a produção de carnes é a forma de torná-la acessível a todos. Mas para alimentar uma população de 6,5 bilhões de carnívoros, seriam necessários mais 2 planetas como a Terra, apenas para pastagens e para a produção de grãos para a alimentação dos animais. Ou seja, essa não é uma alternativa viável. Além disso, é possível alimentar 40 pessoas com os cereais utilizados para gerar apenas 225 gramas de carne bovina. E segundo a revista Época, de 12 de junho de 2012, a Terra pode alimentar 2,5 bilhões de pessoas com uma dieta rica em carnes, ou a Terra pode alimentar 20 bilhões de vegetarianos. Agora, em relação aos direitos animais, eu considero importante começar falando da Declaração de Cambridge sobre consciência em animais humanos e não humanos, publicada em 2012. Através dessa declaração, neurocientistas de todo o mundo admitem existir consciência em todos os mamíferos, nas aves e em várias outras criaturas, como o polvo. Philip Lowe, um neurocientista canadense, afirma que isso quer dizer que os animais sofrem e que não é mais possível dizer que nós não sabíamos disso. Mas o que é consciência? A consciência animal pode ser dividida em 3 dimensões: a cognição, a autoconsciência e a senciência. A cognição se refere à capacidade do animal em assimilar, processar e armazenar informações. A autoconsciência é a capacidade do animal em fazer uma representação mental da sua própria dimensão física e dos seus próprios estados fisiológicos internos. E a senciência é a capacidade do animal em experimentar sensações subjetivas, como dor, prazer, alegria, tristeza, medo, desespero e etc. A defesa dos direitos animais deve estar ancorada nesse princípio, nesse conceito de senciência. Assim como os homens, os animais sofrem. E assim como os homens, os animais amam, sentem medo, alegria, aflição e experimentam uma série de outros sentimentos e sensações. Então, diante do fato de que os animais sofrem assim como os homens, o que justifica os atos que nós cometemos e que acarretam a eles dor e sofrimento? O pensamento dominante na nossa sociedade é de que os animais são inferiores aos homens, porque a espécie humana é mais evoluída do ponto de vista da razão e da inteligência. Durante determinada época, o pensamento dominante era de que os negros eram inferiores aos brancos, preconceito que tinha como base a cor da pele. Houve um período que o pensamento dominante era de que as mulheres eram inferiores aos homens, preconceito que tinha como base o sexo. Essas duas situações são chamadas de racismo e sexismo. E considerar que os interesses dos homens são mais importantes que os interesses dos animais é chamado de especismo, um tipo de preconceito que se baseia na diferença entre as espécies. Simplesmente porque homens e animais são de espécies diferentes, os animais podem ser submetidos à crueldade, à tortura e ao sofrimento? Não importa se nós, seres humanos, somos mais evoluídos do ponto de vista da razão e da inteligência. O que importa é que os animais são capazes de experimentar sofrimento assim como os homens. E isso basta para que nenhum animal experimente a dor e o sofrimento. Mas os animais têm interesses? Todo ser que sofre tem interesse em não sofrer, seja esse interesse consciente ou inconsciente. Tanto quanto os homens, os animais têm interesse em não experimentar sofrimento. Aqui se aplica o princípio da igual consideração de interesses, que deve ser compreendido como um princípio moral básico e universal. Esse princípio se baseia na capacidade do sofrimento. Os animais são capazes de experimentar
experimentar sofrimento assim como os homens. Então, o seu sofrimento deve ter a mesma consideração que o sofrimento de um ser humano, porque tanto homens quanto animais têm interesse em não sofrer. Outro ponto que merece ser discutido é em relação à ética. O pensamento ético que domina na nossa sociedade é baseado na visão antropocêntrica, que coloca o homem como centro do universo e desconsidera as demais espécies que habitam o planeta. A ética baseada no antropocentrismo ela é excludente e discriminatória, pois ela desconsidera que as demais espécies que habitam o planeta também têm interesse em não sofrer e devem ser protegidas do sofrimento. Já a ética baseada na visão biocêntrica, chamada de bioética, reconhece que os animais têm valor próprio e não se reduzem à mera utilidade do homem, estendendo dessa forma a proteção conferida aos homens aos animais. A sociedade justifica o consumo de carne, alegando que isso faz parte do costume e da tradição. Mas todo costume é justo e correto? Toda tradição é isenta de exploração e de crueldade? Por que os costumes e as tradições não podem ser questionadas? Em algumas sociedades, vender meninas para casas de prostituição é algo que faz parte do costume e da tradição. Então essa prática não deve ser questionada e deve ser considerada normal? Porque quando o que está em questão é o sofrimento animal, as justificativas para a exploração são a tradição e o costume. Todo costume e toda tradição que envolve o sofrimento de um ser, seja ele humano ou não humano, deve ser questionada e abolida pela sociedade. O ser humano não precisa de carne para sobreviver. O homem come carne por prazer e não por sobrevivência. E isso o diferencia das espécies carnívoras do planeta. Então, até quando os animais serão submetidos à exploração para satisfazer os prazeres do homem? É preciso deixar claro que comer animais é apenas uma das formas de exploração animal. Os animais são explorados em diversas outras situações, como nas experiências científicas, na vivissecção, que é o ato de abrir um animal vivo, nos rodeios, nas touradas, no aprisionamento de pássaros em gaiolas, nos circos, na venda de animais domésticos e silvestres, nas caçadas, no comércio de peles e couros e uma série de outras situações. O ser humano precisa ter a clareza de que os animais são animais e não propriedades e mercadorias. E os animais, na sua condição de animais, têm direito à vida, à liberdade, à integridade, à manifestação do seu comportamento natural e ao não sofrimento. E esses direitos precisam ser respeitados pelo homem. E para finalizar meu comentário acerca dos direitos animais, eu gostaria de dizer que não existem lutas melhores e lutas piores quando o que está em jogo, quando o objetivo é a garantia de uma vida mais digna e justa, seja para homens, seja para animais. A luta pelos direitos dos animais é tão importante quanto a luta pelos direitos dos homens. Na verdade, essas lutas se complementam e deveriam caminhar juntas, porque o nosso grande objetivo deveria ser construir um mundo melhor para todos. Bom, era dessa forma que eu queria contribuir com